Bom dia, gente. Vamos continuar as nossas leituras com Derrida. Hoje o nosso convidado é o professor João Paulo Bachur. Conheci ele num evento eu acho, Sem Marx. Muito tempo atrás, fiquei fascinado pelo brilho dos argumentos dele e, de repente, encontrei ele aqui em Brasília. Então, pensei, vamos aproveitar agora essa oportunidade para ouvir ele. Ele é graduado em Direito pela USP e depois mestrado e doutorado dele ligado à ciência política também pela USP. Foi pesquisador, então, na Alemanha, por exemplo, agora trabalha aqui em Brasília no IDP, e também ele me falou no INSPER em São Paulo, e está pesquisando muito sobre Derrida. E a gente sempre quer convidar pessoas por causa disso, porque é bom entender que a pesquisa sobre Derrida está presente, que não é um interesse particular acadêmico, mas que fala muito para a gente nas várias áreas que estamos discutindo. Eu já te falei, João, mas só rápido, a gente tentou de situar Derrida um pouco, querendo discutir a questão da desconstrução, para ver o que seria a desconstrução neste contexto contemporâneo das confrontações com a metafísica. E tentamos de ver como entender a desconstrução, primeiro ligada com a linguagem, o que seria essa linguagem do evento, por exemplo, o que seria uma ética ligada ao particular, o que seria o interesse para renovar a política, inclusive contra Marx. E por aqui, mais ou menos, estamos, claro, aproximando Derrida aos estudantes do direito e tentando de entender como entender o direito como a possibilidade da justiça e não como a violência. E mais ou menos estamos por aqui. Mas como eu te falei, eu convidei você para você apresentar a sua pesquisa e não responder às nossas tarefas aqui. Então, você pode escolher e falar para a gente. Obrigado uma vez mais. Bom, muito obrigado, Miro. Eu que agradeço o convite. Minha inserção acadêmica aqui em Brasília se deve toda ao Miro. A gente tinha se conhecido, como ele falou, num evento na Unicamp, e quando eu me mudei para Brasília, eu procurei, falei que estava por aqui, e ele me apresentou para a Lúcia Avelar, e depois para a Lucia, do Direito, e assim eu fiquei alguns anos como professor voluntário no IPOL, da UNB, né? Então, eu agradeço sempre ao Miro, é sempre um prazer falar contigo, Miro, é sempre bom voltar a discutir teoria social, filosofia e tudo mais. Então, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar de Derrida. Então, o que eu preparei para a gente conversar um pouquinho seria o seguinte, falar um pouquinho da leitura que eu fiz. No Derrida eu estudei no pós-doutorado, né? No doutorado eu estudei Luhmann, mas, na verdade, no comecinho, no primeiro capítulo, é uma tese sobre Luhmann e Marx, e no fim ela acabou se apoiando já no Derrida. Bem no primeiro capítulo foi aí que eu tomei contato com a obra dele e fiquei com aquilo de voltar nesse cara que pareceu tão intrigante, né, tão tido como muito difícil e tudo mais. E aí no pós-doutorado que eu fiz na Universidade Livre de Berlim entre 2011 e 13, que é um livro que ainda não saiu no Brasil, saiu só lá, chama Escrita e Sociedade, a força das inscrições na produção do social. Então, é uma investigação para tentar aproveitar a teoria do signo de Derrida e a filosofia da Derrida, e também do Bruno Latour, que eu vejo uma continuidade muito grande entre os dois, embora o próprio Bruno Latour não diga expressamente que não, mas eu acho que tem uma continuidade interessante, mostrar como a sociedade e um tipo específico de sociabilidade surge quando você tem a tarefa de trabalhar no texto escrito. Então, essa foi assim, em termos muito gerais,
a pesquisa de doutorado, né? Na teoria sociológica, a gente tem, vamos dizer, um par de dois conceitos que estruturam muito o pensamento, que é ação e interação. E eu acho que a escrita não se deixa resumir nem só como transcrição da interação, nem como ação instrumental. Ela tem um outro caráter e é duplamente coletivo, né? Primeiro, quase nunca o que a gente escreve é uma obra só nossa, né? Os nossos artigos no peer review de uma revista científica, as petições dos advogados, dos estagiários, que vai para o juiz, depois tem a sentença, depois vai ter o recurso para o tribunal. Na economia você tem planejamento, balanço de empresa, todo esse tipo de escrita é produzido de maneira coletiva e encadeado numa cadeia que faz sentido, né? Então, um pouco foi isso a pesquisa de pós-doutorado, e tentando mostrar um pouco essa continuidade entre Derrida e Latour, né? Então, eu gostaria de discutir com vocês hoje, assim, vou fazer espero não ocupar todo o tempo falando sozinho, mas deixar um pouco para a gente debater alguns aspectos, um pouco tentar contribuir com essa tarefa de desvendar o que é desconstrução, né? O que a gente poderia chamar de desconstrução para o Derrida, e considerando que pesa sobre esse autor uma pecha um pouco pejorativa, né? De 2 ângulos. Nunca é muito difícil, hermético, escreve desse jeito de propósito, né? Quase como se fosse de sacanagem, para não ser entendido, né? E o outro é que não é uma filosofia rigorosa, é uma filosofia meio diletante, meio literatura, né? Quem popularizou esse juízo sobre o Derrida foi o Habermas, né? No Discurso Filosófico da Modernidade, tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, para a gente partir dele, porque a ideia que eu gostaria de discutir com vocês é de que a desconstrução é um programa filosófico metódico, embora não seja sistemático no sentido hegeliano de sistema, ou lumaniano, né, de uma completude, mas ele é um procedimento metódico e ele tem uma concepção muito específica de filosofia e uma concepção específica até da metafísica com a qual ele interage. Eu sigo muito um filósofo que estava no grupo da minha orientadora quando eu estava em Berlim, chama Georg Bertram. Tem um livro fantástico que ainda não está traduzido para o português, que chama Hermenêutica e Desconstrução, em que ele faz um paralelo com Gadamer e Derrida. E eu acho um bom guia para entender o que se entende da desconstrução como um projeto crítico, né? Eu vejo, pelo menos, como uma teoria crítica concorrente com a de Frankfurt, né? Embora isso possa parecer um pouco polêmico ou demande maiores explicações, eu acho que é uma filosofia que está no mesmo pé de sofisticação e desenvolvimento e que funciona não de maneira similar, mas com uma crítica imanente, de acordo com um método próprio, que não é dialético, mas que tem um método filosófico, mas que é um método. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para não dizer que é uma coisa fluida, solta, que você lê os textos filosóficos como se fossem literaturas ali, buscando pegadinha nos autores, né? Que é um pouco isso que o Habermas fala, ó. Ele fala que é uma filosofia meio esotérica, literária, e que o desconstrutivista pode manejar obras filosóficas como obras de literatura, trazendo a crítica da metafísica para a métrica da crítica literária, que não se ilude como cientificista. Quer dizer, o que ele está dizendo? Não é uma filosofia científica, é crítica literária. Também tem um outro lado aqui do Habermas que parece que crítica literária é uma coisa meio, né, que também não é verdade. E ele fala, com uma crítica de estilo, quase como de estilo do texto, na medida em que lê, a partir do excesso retórico de significado oriundo das camadas literárias de um texto que se apresenta como não literário, algo como enunciados indiretos, com os quais o texto desmente o seu conteúdo manifesto, é isso que o desconstrutivista faz, né? Então é um pouco essa vamos ver, o juízo sobre o Derrida que eu gostaria de desfazer, começar a desfazer com vocês aqui, ou pelo menos indicar um caminho para isso, né? Então,
Eu acho que Derrida é uma das filosofias mais potentes do século XX. Basta vocês observarem o que tem de teóricos que são, de uma certa maneira, em um certo sentido, continuadores do Derrida, né? Por exemplo, Bruno Latour. Se você pega a Vida de Laboratório, em que ele faz uma etnografia da produção científica, ele parte o tempo todo da escrita. Ele tenta suprir, com a teoria da inscrição, uma sociologia que o Derrida não fez. E ele se filia, tem uma notinha de rodapé lá, que depois ele passou a vida negando, mas tem uma notinha de rodapé no Vida de Laboratório, em que ele fala, estou entendendo escrita aqui no sentido do Derrida, como uma operação maior do que a transcrição da fala, né? E ele vai rastreando isso, como isso organizava toda a prática dentro do laboratório. Tem a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau, que levaram a questão do político, né, e dessa dimensão, que também é uma dimensão latente no Derrida, tornaram isso um grande aporte. Tem a Butler, que se apropria dessa teoria da significação do Derrida para fazer uma teoria da subjetivação, uma teoria de gênero, que é extremamente interessante, e ela também tem uma teoria performativa da política, e tem a Gayatri Spivak, né, que tem aquele texto famoso, né, Pode o Subalterno Falar, que traz, levou um pouco, ela foi a tradutora do Derrida, e de grande parte das obras do Derrida, e então você tem na sociologia e na etnografia, na política, na teoria de gênero, e em um dos textos fundamentais do decolonialismo, do pós-colonialismo, você sente, vamos dizer, a digital do Derrida aqui. Então é um troço muito, muito potente isso que a gente encontra no texto dele, né? E por onde ele começa, né? Ele começa, não vou repetir com muito detalhe essa parte inicial que vocês já viram no curso com um cara muito mais competente que eu, que é o Miro, mas ele é só para a gente manter o fio do argumento aqui, né? Eu vou fazer um roteirinho com vocês que vai ser tentar mostrar o que é esse programa teórico da desconstrução, por que ele está apoiado na escrita, qual o papel da escrita nisso, que foi essa a parte específica que eu estudei no pós-doutorado, e depois uma breve derivação, uma aplicação para o caso do direito, né? E aí a gente abre um pouco aqui para críticas e observações de vocês, né? Então o que o Derrida percebe? Assim, ele percebe que existe uma identificação entre logos e foné, né, entre a razão e a voz. Ele está preocupado, ele identifica isso quando ele tem uma bolsa para fazer uns estudos nos Estados Unidos, e na verdade ele usa a bolsa para traduzir as origens da geometria do Edmund Husserl, e ele percebe que tem ali uma teoria da idealidade, da intenção, que está muito atrelada à voz, como se a consciência autoafetasse a si mesma, se ouvindo falar, né? Quando a gente está sozinho, é como se a gente falasse com a gente mesmo. E óbvio que a psicanálise explorou isso depois, né? A literatura com fluxo de consciência questionou um pouco isso, mostrando que a gente fala não com um discurso linear, né, com logos e fonemas, com imagens associativas e tudo mais. Mas no final do século XIX, essa é um pouco onde o Husserl chega no final do século, e Derrida então está se debatendo com essas vertentes que a gente chama hoje de filosofia da consciência, filosofia do sujeito, porque ele quer problematizar essa articulação entre logos e foné, né, como se fossem dois níveis automáticos, né. E aí ele pensa, ele traz a questão da escrita, porque ele identifica uma exterioridade constitutiva do signo. Ela não está dentro da consciência do sujeito, ela não está sob total controle do sujeito, mas todo signo é um evento material, né? É um evento, é uma marca numa superfície, e isso tem consequências drásticas que a filosofia ignorou durante muito tempo. Então, esse é o ponto de partida dele, né? Então, de um determinado ponto de vista,
a filosofia do Derrida é radicalmente materialista, não no sentido da dialética materialista, mas no sentido de partir da interpretação do signo, da reprodução do signo, como uma atividade material que tem que estar inscrita numa superfície. Você tem que colocar o signo num papel, fazer uma marca aqui, e isso pressupõe uma outra operação que vai interpretar isso aqui, e a escrita funciona nesse deslocamento. E ele foi muito impactado por um livro do começo do século XX, eu acho que é 1916 ou 26, do André Lerroy-Gourhan. Ele é um paleontólogo francês que questionou um pouco, ofereceu evidências, né, de que a escrita precede a fala. Né? Isso vocês devem ter visto lá quando vocês passaram pela gramatologia, como o Derrida fica insistindo nisso, da precedência da escrita da fala sobre a escrita, da fala sobre a escrita. A base para ele questionar isso vem desse paleontólogo, com esse livro O Gesto e a Palavra, que é um livro fantástico. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. É muito bacana, né? Qual que é a tese desse livro que foi o que deu, vamos dizer, o insight para o Derrida buscar na filosofia a raiz dessa subordinação da escrita à fala. Ele investigando pinturas rupestres nas cavernas, não lembro mais se é na África ou na própria Europa, mas ele desenvolve uma tese, esse André Lerroy-Gourhan, de que a gente não teria desenvolvido a fala para nomear a coisa, né? Então, a gente não desenvolveu, por exemplo, a palavra bisão para indicar o bisão, o bicho. Porque os homens, no começo da sociedade, né, neolítica, você não precisa da palavra, né? Para que você precisa designar o bicho que você vai comer? Você só precisa comer o bicho. Você passa a ter uma necessidade da palavra quando você tem o desenho do bicho, que é diferente do bicho. Então, a tese do André Lerroy-Gourhan é que o signo escrito surge primeiro do que o signo falado. A partir do momento em que o homem passou a desenhar na caverna, né, e para planejar uma caçada maior, assim que as sociedades humanas foram se expandindo e era necessário mais alimento, se desenhou na caverna e planejou, nós vamos fazer nessa curva aqui onde está o rio, tem os bichos lá que eles vierem beber água, nós vamos pegar por aqui e vamos conseguir pegar. Para fazer esse planejamento é que você precisou de linguagem. Então você precisou desenvolver a fala para dar nome a esse grafismo que organizava uma atividade coletiva, né? Então, um pouco disso, o Derrida falou, mas se isso é verdade, então essa precedência natural da fala, ela é algo artificial. Ela é uma tarefa feita depois. Ela não está na origem da atividade humana. E ela está, então, inscrita num momento em que a metafísica se trai. Então, o que ele vai querer mostrar é que essa subordinação da escrita à fala, que ele aponta, e ele trabalha muito isso na crítica que ele faz do Saussure, e também da filosofia da linguagem do Austin, do Searle, ele fala que não é constitutiva da humanidade, né? Constitutivo da humanidade foi a gente escrever primeiro e depois ter que desenvolver uma palavra para designar o signo escrito ali, para organizar a vida da comunidade. Então, basicamente, se fosse para resumir o programa teórico da desconstrução, é a tentativa de rastrear essas oposições, tipo escrita e fala, que são hierarquizadas de maneira artificial. Se a gente fosse falar o que é a desconstrução, é basicamente você rastrear o momento em que uma determinada oposição conceitual, escrita, fala, espírito, corpo, ela é desnivelada em favor de um dos termos. Então vamos ver exatamente como é que ele organiza esse programa filosófico, né? Então, o próprio Derrida, numa entrevista para a Júlia Kristeva, naquele livro que chama Posições, ele tem um trechozinho que eu gosto também sempre de ler e citar isso, porque muita gente fala que o Derrida quer descartar a metafísica, né, como se fosse e sempre faz esse gesto com a mão, assim, né, de descartar a metafísica. Primeiro,
como se isso fosse possível. Segundo, como se existisse a metafísica, como se fosse uma caixa ou um livro que você pega e descarta para lá. Ele nunca disse isso. Ele identifica problemas na construção, na articulação de raciocínios, de argumentos metafísicos, mas o que ele quer, na verdade, ele se vê como na tarefa de continuar o elan da metafísica por método não metafísico, porque isso chegou no limite. Nessa entrevista para Kristeva, ele fala: eu não acredito que alguém possa algum dia escapar simplesmente da metafísica. Ele diz isso assim, eu não acho que dê para escapar da metafísica, porque ela está impregnada na linguagem cotidiana, ela está impregnada na literatura, ela está impregnada na linguística, ela está impregnada na filosofia do direito, na sociologia, nesse livro que eu escrevi no pós-doutorado, o primeiro capítulo, muito inspirado no Derrida, refaz esse trajeto do logofonocentrismo na sociologia. Eu rastrei todas as passagens que eu identifiquei, em que Weber, Durkheim, Mead, Garfinkel, Goffman, Habermas, Simmel, Gabriel Tarde, todo o cânone sociológico, em algum momento tem uma passagem que ele fala: a escrita é uma transcrição da fala, ela gera estrutura de poder, gera burocracia, e aí já inclui num argumento teleológico que projeta as instituições como simplesmente derivadas da escrita e não investiga. Então todo mundo investiga a fala, né? Então esse logofonocentrismo a gente identifica em diversas ciências ou disciplinas, e ele tem muita força. Então o que o Derrida fala é que se a gente reconhece isso, é absolutamente impossível você falar assim: vou acabar com a metafísica, né? Isso para um filósofo do porte dele é de uma ingenuidade assim absurda, né? Não existe, esse projeto não existe, acabar com a metafísica. Então ele até porque se você acaba com a metafísica e você vem com uma filosofia no lugar, vocês concordam que essa filosofia que você coloca no fundo no lugar, ela vai ter que ter um gesto fundacional, metafísico, né? O problema do Derrida é sempre aquele problema da origem, né? Tipo, a origem como uma fundação, ela tem sempre um momento arbitrário que limita o pensamento. É isso que ele não quer repetir. É isso que ele acha que é o limite da metafísica. Vocês concordam que falar, vamos descartar a metafísica, isso aqui é desconstrução, você tornou a desconstrução metafísica, se você faz uma decisão dessa, né? Arbitrária, subjetiva, puramente mental. Então, o que ele busca fazer é trabalhar alguns problemas da metafísica de uma outra maneira. Então, metafísica sempre foi visto como um pensamento crítico. Se você pega aquele livro do Reinhard Koselleck, Crítica e Crise, ele mostra como esse radical de crítica e de crise é sempre uma separação, é algo que você corta no meio. Então, ao discriminar uma coisa, você consegue criticá-la. Então, o que ele quer mostrar? Que toda crítica metafísica parte de uma segmentação, de uma oposição binária que você faz. Então, ele quer recuperar um pouco a dinâmica dessa oposição binária, que é imobilizada de alguma maneira, né? Esse é o que ele chama de problema metafísico. Ele parte do seguinte, pessoal: esses problemas metafísicos, eles estão estruturados por essas oposições. Então, quando a gente pensa, por exemplo, natureza e cultura, ou fala e escrita, significante e significado, essência e aparência, sensível e inteligível, transcendental e empírico, corpo e espírito e matéria, intuição e conceito, direito e justiça, dentro da teoria da linguagem do Austin, né, o sucesso ou fracasso do ato de fala. O que ele mostra é que sempre a gente estrutura o pensamento com essa oposição binária. Só que em algum momento, o pensamento faz uma opção por uma delas, né? Essa opção, ela não é justificável teoricamente. Ela é uma opção pré-teórica, ela é forçada, né? Então, Kant,
empírico transcendental. Tem claramente uma opção pelo transcendental, que ele permite justificar, mas na visão do Derrida, ao fazer isso, você pode fazer uma leitura pelo conceito secundário, né? Então você tem um conceito primário e um secundário, que estão numa oposição binária, e você força a mão para privilegiar um deles, né? Então, escrita e fala. A filosofia sempre privilegiou a fala, mas você poderia recontar a história da filosofia com a escrita. Identidade e diferença. Sempre se priorizou a identidade, mas eu posso fazer um pensamento a partir da diferença. E aí o que ele mostra? Então ele chega no limite do que a metafísica faz e diz o seguinte: para eu continuar, eu tenho que continuar de maneira não metafísica. Então, desconstrução é um pouco isso, né? E aí por que chama desconstrução? Porque o Derrida ele tem uma visão que eu acho muito produtiva, que eu acho importante para entender o pensamento dele, que é identificar a filosofia não como uma atividade puramente mental, mas como uma prática material. O que significa uma prática material? Que é uma prática apoiada em textos, certo? Então, o filósofo não é só quem pensa, ele é quem escreve a respeito de um texto. O que ele identifica, né? Ele fala lá naquele Imagens da Filosofia que não existe o pensamento do Hegel, o pensamento do Marx. Existem os textos do Marx, os textos de Hegel, os textos do Rousseau, né, o livro do Saussure. E esse texto, ele é recoberto, é como se ele fosse... sabe quando a gente vê na geologia aquelas camadas de solo? Ou quando a gente pensa numa pirâmide social, numa estratificação? Ele tem uma visão do texto que é estratificada. Então você tem um texto, e em cima, mas como se fosse uma pirâmide invertida, né? Assim. Então você tem aqui o texto do Manifesto Comunista e você tem 150 anos de marxismo apoiado na frase a luta de classes é o motor da história. Ou no prefácio lá da Crítica da Economia Política, de que a base determina a superestrutura. Aquilo é uma frase do Marx, mas você tem 150 anos em cima daquilo. Ele chama isso de texto-máquina. Né, um texto-máquina, esse conjunto de enunciados e de juízos que se faz sobre uma determinada articulação de sentido e que são sedimentados, como se fosse uma crosta em cima do texto, entendeu? Aqui talvez fosse o caso da gente pensar num pequi, sabe? O texto é um pequi, ele tem uma camada cheia de espinho em volta, assim, sabe? Então, desconstrução é você raspar essa camada de fora e tentar reativar o potencial crítico que está no texto originalmente, mas que foi desativado pela tradição, pelos comentários, pelos discípulos, pela ortodoxia. Então, porque esses juízos, eles seguem uma lógica metafísica que é tentar identificar o pensamento do Marx, né? A identidade do Marx, o que disse Marx verdadeiramente, né? Qual que é o sentido de Hegel, né? Então, tanto o texto filosófico original quanto os textos que se seguiram e criaram essa crosta, esse texto-máquina, eles têm a pretensão de serem irrelevantes, de se desmaterializarem. Eles têm a pretensão de... todo mundo que escreve um texto filosófico, né, segundo Derrida, nessa tradição metafísica, tem a pretensão de que seu texto seja indiferente, porque, na verdade, o que conta é você chegar no pensamento do autor. Mas a consciência do autor, a identidade do que ele disse, não estava acessível nem para o autor quando ele escreveu. Então, você ficar tentando chegar nisso é uma forma de você continuar o pensamento metafísico pelo caminho que ele provou que não é mais frutífero, porque o máximo que você faz é repetir juízos sedimentados, que buscam de alguma maneira preservar a intenção do autor. Então, por isso que ele fala de destruição, que é um conceito que ele pega do Heidegger, mas ele fala que destruição ou desconstrução não é demolição, né? Demolição é jogar tudo abaixo. O que ele fala é que é uma dessedimentação dessas camadas de sentido que são superpostas num texto e deixam de ser problematizadas, certo? Então, um pouco do que ele procura fazer é isso. E é por isso que a filosofia do Derrida é tão diferente.
né? Por isso que ela é sempre uma filosofia baseada no comentário. E é por isso que eu disse para vocês que ela é uma prática material. O único jeito de você comentar um texto é você fazer quase um fechamento do texto. O Derrida é isso, é um filósofo que, cara, praticamente faz um fechamento de quem ele está lendo. O que é muito diferente, né? Se você pega o Hegel, tudo bem, são anotações de aulas feitas por alunos, mas mesmo os textos que ele chegou a publicar em vida, né, os trechos lá da Filosofia do Direito, ou os trechos da Razão na História, ou o prefácio da Fenomenologia do Espírito, ele não cita ninguém, né? Essa é a lógica da filosofia. Você leu Nietzsche, você leu o Heidegger, né, Kant, é próprio da filosofia quase que começar do zero seu próprio pensamento. E você, no Derrida, não tem nada disso. Ele pega linha por linha do filósofo que ele está comentando, seja ele o Rousseau, seja ele o Saussure, seja ele o John Austin, seja ele o Levinas, o Foucault, a polêmica com Foucault, que foi muito importante. Ele pega o texto e ele trabalha em cima do texto por conta dessa percepção de que a intenção do autor não existe mais. O que existe é uma cadeia textual. E essa cadeia textual sedimenta determinados juízos que forçam a interpretação do texto num determinado sentido. E o que ele fala é o seguinte: se a gente recupera o texto original, a gente reativa um potencial crítico. Se a gente volta no texto original, a gente identifica o momento em que aquela oposição binária foi transformada numa hierarquia e consegue abrir um espaço para a crítica voltar a funcionar, né? Então, num certo sentido, esse comentário dele é uma espécie de parasitismo, né? Ele se apoia no texto que ele está lendo, ele comenta e ele usa isso para mostrar a fronteira da metafísica, o que eu falei brevemente para vocês. Assim, se fosse para começar do zero, você reproduziria aquele gesto fundacional que ele critica na metafísica, que é fazer uma opção e falar entre corpo e espírito, vamos seguir com o espírito. Entre o transcendental e o empírico, deixa eu pensar as condições transcendentais do conhecimento aqui, como faz o Kant, por exemplo. Entre a identidade e a diferença, deixa eu ver a identidade do signo, do significante e do significado, como faz o Saussure, né? Então, esse momento em que você pega dois termos e escolhe um, é isso que ele não quer fazer. Por isso que ele tem que pegar o texto metafísico, reler, e ao identificar o movimento em que o autor faz isso, ele abre um espaço, e aí ele enfia um negócio que não é um conceito, que não pode ser um conceito binário. Então, e aí isso depois que a gente percebe isso, você vê que não tem outro jeito de você criticar a metafísica se não for dessa maneira, senão você acaba tendo que fazer essa questão fundacional, né? Então, vamos lá, se a gente pega o principal, vamos dizer, principal parzinho da metafísica, vamos assumir que possa ser o transcendental e o empírico, né? Hume contra Kant, né? O que isso sempre significou para o empirismo mais básico? Ele chama de empirismo ingênuo, né? Que tem um momento a partir do qual o pensamento não vai. É a sensibilidade que bloqueia o pensamento, né? Então, a metafísica, principalmente a crítica kantiana, se insurge contra isso, dizendo que não tem bloqueio para o pensamento, né? Então, entre o transcendental e o empírico, eu vou no transcendental porque não tem limite para o pensamento. E o que o Derrida diz é o seguinte: ao fazer isso, você já imobilizou o pensamento porque você deixou de pensar o empírico. Estão me ouvindo? Vamos. Ah, tá. Alguém tinha ativado o meu mudo aqui. Agora sim. Vocês não estavam ouvindo? Só um trecho, não. Tá, alguém ativou o meu mudo sem querer. Então, voltando um pouquinho, né? A questão do transcendental e do empírico. Se você... O empirismo bruto, assim, cru, sempre foi visto como uma fronteira para o pensamento, um limite para o pensamento. E o que o Kant faz não, as condições de pensamento, as condições do conhecimento são a priori, transcendentais a priori. Mas com isso, ele deixa de refletir sobre o elemento empírico, né? Então, esse par empírico-transcendental vira uma hierarquia, né? O transcendental preponderando sobre o empírico. Esse ponto é que, para o Derrida, a metafísica deixa de ser crítica e
fica um tanto quanto dogmática, quando ela põe uma coisa de maneira fundacional, né? Então, o ato que mobiliza essa oposição, né, para afirmar a superioridade de um dos termos, ele também cria o termo secundário. Então ele poderia ser lido como uma história do empírico, basicamente. Mas é essa dinâmica da metafísica que ele identifica tanto em textos filosóficos quanto em outros textos, que ele identifica como o limite da metafísica, né, como uma trava que a metafísica se impõe. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o que vem a ser o projeto da desconstrução. Ele não é pura e simples crítica da metafísica, ele não é pura e simples o descarte da metafísica, mas ele é a identificação do momento em que a metafísica deixa de operar segundo suas próprias regras, como crítica, como separação, empírico-transcendental. Essa é uma separação. Até aqui, estamos procedendo de maneira crítica. A hora que eu digo que o transcendental está sempre superior ao empírico, eu deixei de ser crítico, né? Deixou de ser uma separação e vira uma hierarquia, um todo. Então, o primeiro passo para a gente entender qual é o programa filosófico da desconstrução é ver contra quem que ele está escrevendo. E ele não está escrevendo contra ninguém especificamente. Ele está mostrando como que existe uma rotina de trabalho da metafísica que se auto-invalida, né? Por isso que eu vejo um parentesco entre o que os marxistas frankfurtianos costumavam chamar de crítica imanente. Crítica imanente é quando você vai por dentro do texto, seguindo o pensamento do autor, para levá-lo num paradoxo. E o que a gente vê o Derrida fazer com a metafísica dentro dessas oposições binárias, partir do comentário de um texto para ver aonde que a metafísica traiu seu próprio ponto de partida, né, onde ela deixou de ser crítica. Então, diante desse pano de fundo, ele substitui, né, uma das opções desses binarismos, né, da fenomenologia, que é intuição e conceito, ele substitui pela exterioridade do signo. Então, a gente só consegue pensar com palavras e o signo não está dentro da nossa consciência, ele está fora, ele tem uma exterioridade constitutiva e a gente raciocina, ou entende, compreende melhor o problema metafísico quando a gente não trabalha com esses conceitos binários, mas com algo que fica entre eles. Então, esses conceitos que o Derrida vai desenvolver, vocês devem já ter visto alguns, pelo menos alguns com o Miro, assim, a arca-escritura, a trace, né, o vestígio, o espectro, o fantasma, eles estão sempre de uma maneira indecidível entre presença e ausência, identidade e diferença, transcendental e empírico. A diferença lá, que é aquele conceito que ele inventa, substituindo o E pelo A, esses movimentos, ele quer preservar o movimento entre um polo e outro, né? Então, entre o empírico e o transcendental, entre a intuição e o conceito, entre o corpo e o espírito. E o jeito de preservar esse movimento não é reproduzir o esquema binário da metafísica, mas colocar algo que oscila entre os polos binários sem se deixar reduzir a nenhum deles. Então, um pouquinho mais. Então, por isso que ele gosta desse, por exemplo, aquele texto tímpano, né, que está no Margens da Filosofia, ele pega essa ideia de membrana, é uma coisa para problematizar a oposição binária dentro-fora. Quer dizer, a membrana está de que lado? Está dentro ou está fora de um determinado órgão? Ela não é nem o dentro nem o fora. Então, tudo isso que ele desenvolve de conceito tem um pouco essa pegada de, partindo de uma oposição binária da metafísica, ele cria uma coisa que não se deixa reduzir em uma e outra. Tem um texto fantástico que é do Gaston, do Rodolphe Gachet, chama The Taint of the Mirror. Taint, T-A-I-N, é o lado escuro do espelho, né? Então, é o lado escuro do espelho, The Taint of the Mirror, que é a condição de você ter o reflexo. É como se fosse atrás do espelho, né? Ele chama esses conceitos de Derrida
de quase transcendentais, porque eles de fato são condições de possibilidade do movimento, da significação, da consciência, da cognição, mas eles têm uma base empírica. Então ele fica nesse troço indecidível entre empírico e transcendental. E por isso que ele nunca pode descartar plenamente a metafísica, porque a gente só entende o que é a différance, só entende o que é o vestígio, só entende o que é vestígio, por exemplo, nessa questão entre presença e ausência. Se você não pressupõe esse par, o conceito do Derrida ele não é sequer inteligível. Né? Então ele não é que ele está falando, tira tudo esse negócio de identidade e põe différance no lugar. Não. Parta dos momentos em que a filosofia se estruturou entre identidade e diferença e veja até onde dá para ir. Onde não der mais para ir, você raciocine com a diferença. Porque é uma estrutura de remissões circulares que permitem o pensamento crítico ficar ativo de novo. Né? Então, primeira coisa, né? Então, assim, adensando um pouco mais já o que eu gostaria de mostrar para vocês de desconstrução como um programa filosófico metódico. Ele parte não da metafísica in toto, mas de problemas metafísicos localizados em determinados autores, que são oposições binárias que foram hierarquizadas. E a hora que ele faz esse movimento, ele vê um gesto de autoridade dentro do pensamento crítico que trava o pensamento crítico. Como você reabre essa dinâmica aqui para não ficar imóvel? Você reabre com a desconstrução. Por isso que ela é uma prática material, porque ela é textual, ela precisa de leitura e de comentário. Né? E aí, por isso que ele também faz esses neografismos e esses conceitos. A Marianne Hobson, que tem um livro fantástico sobre Derrida, que chama Opening Lines, ela chama isso de lexemas, porque não são exatamente conceitos, porque você define um pelo outro, e eles não podem ser simplesmente imobilizados, e eles só têm sentido pensados, vamos dizer, a contrapelo desses parzinhos metafísicos. Então, diferença, vestígio, o espectro, tudo isso, ele funciona entre um par metafísico, né? O vestígio é aquele que tem aquela frase bonita, né, que o vestígio traz a possibilidade de ser apagado, deixando inclusive o vestígio de que foi apagado, né? Le trace de l'effacement de la trace, né? Quer dizer, o risco, e quando você apaga com a borracha, você tem tanto o traço quanto o vestígio deixado pela própria borracha que apagou um traço, né? Então essa é aquela questão de a pegada na neve, né, que é outro exemplo que ele usa. Então essas referências desses conceitos que eles vão fazendo, que ele vai desenvolvendo, eles não funcionam de forma estática, porque eles operam entre os binômios da metafísica, certo? Então, um pouco desconstrução, o que seria? Seria isso, seria você desconstruir o texto que está construído numa hierarquia de dois conceitos, você desconstrói isso e põe um troço no meio do caminho atrapalhando, né? Para ver o que acontece. Então, como é que ele faz isso com a escrita? Entrando na segunda parte aqui, né? A escrita, e ele evolui da escrita empírica para a arquiescrita, que é uma escrita quase transcendental, como aquela, né, condição de possibilidade da fala, da percepção, de toda e qualquer comunicação, da cognição, quer dizer, a escrita como metáfora para a possibilidade do sentido, né? Ele não quer reproduzir, vamos dizer, o passo kantiano de falar de condições transcendentais do sentido, mas ele não quer reproduzir o passo do Searle e do Austin, que vem toda a comunicação reduzida ao ato de fala empírico, né? Então ele parte de uma coisa que tem uma noção empírica para chegar numa coisa que funciona entre o empírico e o transcendental como condição de possibilidade do sentido. Então, ele parte daquela discussão com Saussure e fala que o Saussure não tem um conceito radical de diferença, né, que ele para pensar a diferença entre signos na estrutura linguística, ele acaba privilegiando o conceito de identidade, né, reproduzindo um pouco a identidade do signo como logos e foné, né, como um acesso privilegiado da razão
ao signo verbal. E nesse texto que ele discute com a filosofia dos atos de fala, é fantástico porque ele parte é nesse que ele desenvolve um pouco melhor a questão da escrita e essa evolução da escrita para a arquiescritura, né, que é esse tipo de conceito que funciona entre uma oposição binária. Então, qual é a oposição binária metafísica que ele está enfrentando? A oposição escrita-fala. Né? Tanto a teoria dos atos de fala quanto Saussure, quanto toda a filosofia, subordinaram a escrita à fala. Ele fala o seguinte, mas se eu não partir da fala, se eu partir da escrita, eu chego numa outra coisa que chama arquiescritura, que é muito mais produtiva, como infraestrutura para pensar a produção de sentido. Então, como é que ele faz isso? O texto é aquele assinatura, evento, contexto. Com quem que ele está discutindo? Ele está discutindo com Austin. Esse texto é muito legal, porque depois ele virou uma polêmica com o Searle. O Searle quis proibir a discussão do texto nos Estados Unidos, escreveu um artigo no jornal para tentar cancelar uma premiação que iam dar para o Derrida. O Derrida escreveu um livro que eu acho divertidíssimo, eu ria lendo esse texto, porque chama Limited Ink. Limited Ink é um trocadilho com as noções que o direito societário usa nos Estados Unidos. Né? Limited Ink quer dizer mais ou menos sociedade limitada, né? Limited Incorporated, que é sociedade de responsabilidade limitada, que ele, nessa discussão, o Searle teve, além de tudo, ele quis os direitos autorais de uma parte dos textos, dos artigos que ele escreveu contra o Derrida, e aí o Derrida chama isso de responsabilidade limitada, esse livro, e é hilário. E basicamente o argumento que ele diz é o seguinte, tanto o Austin, não sei se vocês leram, discutiram no texto, no curso aqui, discutiram, Miro? Eu posso falar um pouquinho? Eu desliguei o microfone e a câmera só para não atrapalhar. Não, eu sei, sim. A gente discutiu, como você viu na ementa, é uma sugestão da leitura, porque são vários pontos e então para não desequilibrar. Pode deixar. Ok. Beleza. Então, o Austin, ele criou aquela teoria dos atos de fala, né, com a força performativa da linguagem, aquilo que a linguagem, ao dizer, você faz uma coisa, você não só enuncia algo verdadeiro ou falso do mundo exterior, mas você faz uma coisa. E o Austin se coloca numa enrascada porque ele não consegue evoluir disso, ele vai para a teoria dos atos locucionários, ilocucionários e perlocucionários, né? Perlocucionários como sendo o efeito que você causa no outro, e locucionário que você realmente quer fazer, o que é a performance linguística, e o locucionário é o conteúdo proposicional, né? Então, o Miro me escreve assim no WhatsApp, você aceita dar uma aula? O conteúdo proposicional é uma pergunta, uma aula sobre Derrida, e locucionário se eu disser que sim, eu tenho que comparecer, né? E o perlocucionário é a expectativa de uma resposta. Eu digo sim, pode confirmar. Então, eu me comprometo com isso. Então, você cria uma relação social a partir da fala. Então, e por isso esses caras chamavam essa vertente de teoria da linguagem ordinária, filosofia da linguagem ordinária, porque é como as pessoas de fato falavam. E o Searle, para fazer isso funcionar, só que eles se metem em tanta dificuldade, não dá tempo de verticalizar aqui, porque o tempo está correndo, eu quero abrir um espaço para a gente discutir outras coisas. Eles falam que isso só funciona se a gente fizer uma redução, assim. Só vale a primeira pessoa do singular do indicativo, né? Então, por exemplo, frases, mentira, ironia, literatura, está tudo excluído da filosofia da linguagem ordinária. E o que o Derrida fala é o seguinte, mas então ela deixou de ser uma linguagem ordinária, ela virou uma linguagem artificial que você construiu para dizer que ela funciona de uma determinada maneira, porque o mundo é feito de mentira, de ironia, de piada, de tudo. Quando você vê, sei lá, alguém dizendo que quem está pondo fogo na Amazônia são as ONGs. Isso é verdade? Você tem que identificar essa frase como verdade, ou você precisa identificar ironia, mentira, disputa política, para você entender o sentido da frase? Então, o que o Derrida fala, no fim das contas, vocês, com essa subordinação da escrita para a fala, vocês reduziram a fala tanto, só vale o discurso direto na primeira pessoa, na voz ativa do singular, que isso não é mais a linguagem ordinária. Então, eu não vou partir dessa
hierarquia, nem vou fazer o oposto, nem vou subordinar a fala à escrita. Eu vou partir da escrita empírica e vou generalizar características da escrita que funcionam como uma infraestrutura geral para a produção de sentido. Então, o que ele fala da escrita? A escrita só funciona se ela for repetida. Não é contra essa questão do ato de fala que só funciona quando ele é dito pela primeira vez, né? O exemplo clássico do Austin, você aceita fulano como seu legítimo esposo? Sim. É o sim no casamento, aquilo que é de uma vez por todas, né? Então, o que o Derrida fala é o seguinte: a escrita pressupõe a distância entre escritor e leitor. Então, ela só funciona se ela for repetida, se aquilo que eu escrever for lido lá na outra ponta. Então, esse deslocamento temporal e espacial está na raiz da escrita. Então, por essa razão, ele fala que a escrita nunca está presente a si mesma. Aquela identificação que existe entre logos e foné não existe na escrita e não tem como existir na escrita, porque a escrita ela é para ser repetida, ela precisa ser iterada, né, que é a iterabilidade, a repetição, o caminho de repetição. Então, aí a escrita tem 3 características, né? Ela dura um tempo, ela pode romper com o contexto, ela tem que romper com o contexto, porque como ela tem que ser lida em outra situação, ela só funciona quando ela migra de um contexto para o outro, e ela só migra porque tem distância. Então, isso funciona para qualquer signo, para qualquer percepção, para qualquer experiência que a gente tenha, ela está caracteristicamente ou constitutivamente marcada pela possibilidade de repetição. Então, o que o Derrida identifica é que a filosofia da linguagem, que nunca se apresentou como metafísica, ela herda da metafísica um imobilismo, que é fixar o ato de fala, a força da linguagem, naquele momento em que o ato de fala é pronunciado, de uma vez por todas. Aquele momento fundacional da linguagem. O Derrida vai dizer o seguinte: olha, esse momento fundacional não existe. Se a gente parte dessa arquiestrutura, dessa arquiescrita, a iterabilidade, você só está entendendo o que alguém está falando porque você já ouviu estruturas discursivas similares antes de você, né? Então, qual é o momento em que você identifica o sim no casamento? Para você identificar o sim no casamento, você precisa ter visto algumas vezes na vida como funciona uma cerimônia de casamento, precisa ter visto algumas vezes na vida o que é uma cerimônia, como ela difere de um momento oficial, de momentos coloquiais, precisa ter ouvido perguntas na vida um monte de vezes e precisa ter visto como determinadas perguntas trazem determinadas consequências de comportamento. Então, cara, não é o sim do casamento que tem força performativa, é essa estrutura arquetípica da escrita que projeta a repetição e faz com que aquilo que a gente veja ou ouça, ainda que seja pela primeira vez, seja, na verdade, uma reencenação de uma estrutura que a gente já conhece, porque ela está na base de toda a produção de sentido, de toda a produção de significado. Então, essa é a parte da escrita que eu estudei bastante no pós-doutorado, dessa iterabilidade, né? E no pós-doutorado, um argumento crítico que eu tentei desenvolver contra o Derrida é o seguinte, porque, tudo bem, e é por isso que ele fala, é isso que explica tanto a possibilidade do sucesso do ato de fala, do ato performativo, quanto o fracasso. E ele mesmo fala, em algum momento, que você só consegue dizer quando o ato de fala funciona e quando ele não funciona, se você puder contrastar a conformidade desse ato com convenções sociais pretéritas. Bom, aí é que começa a complicar um pouco, né? Porque de onde vêm essas convenções sociais? O que estabiliza, vamos dizer, o uso médio da linguagem? É claro que eu sempre posso quebrar com o contexto. Eu poderia entrar aqui na aula de vocês e de repente falar uma receita de bolo de cenoura. Vocês entenderiam, mas entenderiam, cara, esse cara está totalmente fora do contexto, né? Então, o que estabiliza, o que é o código dos atos performativos, o que é essa codificação pretérita do ato performativo? Isso o Derrida, na minha opinião, ele não responde tão bem. Quando ele tenta responder a isso, ele desenvolve um conceito de restance, que é esse tempo que dura, e ele chama aquilo de idealização mínima. Então, até onde eu vejo, ele repõe um dos principais conceitos da metafísica,
mas ele fala que é mínimo. Isso não é uma solução, vamos dizer, do ponto de vista filosófico, não é uma solução muito elegante de construção do argumento filosófico, né? Quem eu acho que respondeu isso foi um pouco o Latour, que projetou essas estruturas de inscrições na sociedade e viu como a sociedade produz escrituras que se estabilizam, que estabilizam o comportamento, né? Se você pega o livro do Latour, Reagregando o Social, Reassembling the Social, ele mostra como grande parte da nossa socialização está mediada por tecnologias de papel, né? Então, eu acho que esse é um ponto em que o Derrida, para ele explicar como funciona na prática, né, porque ele não rompe totalmente com o estruturalismo, ele descentra a estrutura linguística, ele descentra o sujeito, quer dizer, o que dá o sentido para o ato de fala não é a intenção do sujeito, nem a pura estrutura linguística, nem o puro contexto. Essas três coisas estão presentes, mas elas não são absolutas. O que é absoluto não, mas o que explica o sentido é como eu articulo essas três coisas num sistemas de referências que segue uma lógica da escrita, em que eu digo algo para vocês que vocês reconhecem como algo que vocês já ouviram falar em algum momento, como uma fala, uma palestra, uma aula, um seminário sobre Derrida, e fazem sentido do que eu estou falando, certo? Mas isso era uma discussão muito grande na Alemanha, no período que eu estava lá, era a questão de se isso não virava um hiperestruturalismo, né? Se o signo não ia ser uma coisa aleatória. Como é que eu garanto que o signo não é aleatório? Como é que eu garanto? E não é aleatório, porque quando eu chego e falo o signo Derrida, vocês sabem do que eu estou falando. Eu não tenho que fazer uma regressão ao infinito aqui. Não faria sentido, né? Então, o que estabiliza minimamente quando eu falo metafísica e muda um pouco o sentido de metafísica para esses problemas metafísicos dessas oposições binárias? Esse pressuposto que vocês têm, eles estão dados. Ele está dado pela sociedade. Então, na minha leitura, eu até falava isso, que existe uma sociologia da linguagem implícita no Derrida, em que uma média de entendimento tem que ser pressuposta, para você dizer quando que o ato de fala funciona, quando que ele não funciona. E quando ele diz que essa média é garantida por uma idealização mínima, no meu entendimento ele tem uma recaidinha metafísica aí. Mas eu acho que, enfim, isso não invalida a desconstrução como programa teórico, e acho que por isso que eu gosto de combinar o Derrida com o Latour, porque o Latour projeta na sociedade como a escrita funciona como esse sistema de referências que produz sentido, né? Então nós vimos um pouco de desconstrução como programa teórico, né? Não é um Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento da metafísica, mas é muito mais não é um Dom Quixote, mas é muito mais um sniper, um atirador de elite, sabe? Que olha aonde num determinado texto tem um trecho que traz uma oposição binária que estrutura o texto todo, ele fala, é isso aqui que eu preciso desmontar para eu reativar o potencial crítico do texto, né? Então, nessa questão do Austin, a questão da força performativa da linguagem foi um tema que o Derrida nunca abandonou. Então, ele é um continuador do Austin. Ele só não é o continuador que o Searle se pretendia. Então, desconstrução como crítica, ela é uma espécie muito própria de crítica imanente do texto, que procede da seguinte maneira: identifica o par que estrutura o texto, identifica o momento em que esse par, ao invés de ser tratado como par, é tratado como uma oposição, e desenvolve um conceito que articula entre os dois polos, sem se deixar reduzir a nenhum deles, né? Entre presença e ausência, fantasma, vestígio, e entre escrita e fala, arco-escritura. Então, e aí, a teoria da escrita, então, a escrita no Derrida, ela tem essa função, como ela é esse deslocamento temporal, como ela pressupõe tempo, ela pressupõe social para funcionar, ela não se deixa reduzir simplesmente a diferença entre escrita e fala, certo? E aí, então agora, para fechar aqui o que eu tinha para falar inicialmente com vocês, qual é a aplicação que o Derrida faz na teoria do direito, né? Um dos conceitos que eu também acho um dos mais interessantes dele é o conceito de arquivo.
Ele tem um livro fantástico que chama Mal de Arquivo, e o arquivo ele tem um pouco, ele é uma instituição social, né? A documentação, uma coisa com a qual todo mundo sabe o que é um documento, o que é um arquivo, e ele também funciona nessa articulação entre presente e ausente. O que é um arquivo? Um arquivo é uma coisa que não está nem presente nem ausente, né? É um arquivo, uma caixa de metal com um monte de papel dentro, que está presente fisicamente, mas você não está necessariamente lendo aquilo o tempo todo. Como ele serve para consulta, na hora que você volta nele, você articula essa distância entre ausência e presença. Ele é algo exterior, né? Ele tem que estar exterior aos seres humanos, às consciências, e ele exige sempre duas coisas: repetição e interpretação. Então, repetição é um dos conceitos chaves do Derrida também, porque repetição é aquilo que se contrapõe ao momento fundacional da metafísica, aquilo que ocorre pela primeira vez. Então, o arquivo, ele é isso, assim, ele tem lá uma jurisprudência do Supremo, é uma espécie de arquivo. Aquilo é publicado no Diário Oficial da União, não como meio de comunicação, não para comunicar algo para a sociedade, mas como arquivo, para que em algum momento, se alguém num outro julgado quiser dizer que o seu caso tem a ver com aquele outro caso que foi decidido daquela maneira, ele recupera aquele arquivo e faz uma interpretação do arquivo. Então ele transita do ausente para o presente, e sempre nessa maneira, desse deslocamento temporal para frente e para trás, exigindo interpretação. E aí o Derrida, nesse livro aqui, Força de Lei, né, que é vocês já leram também no curso do Miro, ele faz uma aplicação dessa crítica metafísica dentro do direito. Então ele parte dessa oposição entre direito e justiça, né? Isso é curioso, né, porque o direito natural submete a justiça, né, ao direito. Os positivistas depois vão fazer o contrário, né? Inverter o binômio só. Mas eu acho que seria muito possível, eu acho que é um programa de pesquisa muito promissor, tentar identificar, né, os resquícios dessa metafísica da identidade e da presença dentro da teoria do direito. A tentativa do direito se fundar a si mesmo, da norma ter uma identidade a ela própria, que seja estável em todos os casos, né? Então, o que ele tenta mostrar? Que a força do direito, ela vai ser uma força derivada da linguagem, ela vai ser uma força performativa, é diferente da linguagem. O direito é uma forma de linguagem, né? Quando o ministro do Supremo escreve o seu voto e lê o seu voto, o que ele está fazendo é escrevendo e falando. Mas por que vale? Né? Essa é a pergunta eterna da teoria do direito, a pergunta que cria a teoria do direito e que até hoje ocupa os juristas, né? De onde vem a força do direito? Vem, para alguns sociólogos, como Weber, vinha da possibilidade de sanção. Para o Kelsen, também, como pós-kantiano, assim como Weber, e totalmente alinhado a isso, vinha da possibilidade da violência física. Mas aí, então, qual é o par da metafísica que o Derrida identifica operando dentro da teoria do direito? Né? Então, ele parte direito, justiça, uma coisa, daí força do direito, violência como força física é outra. Qual é o par da metafísica que está em operação? É o nomos e physis. Nomos é a regra, a convenção, a instituição. Physis é a física, a força bruta. Então, esse é o par metafísico que opera dentro da teoria do direito. Nomos e physis, com nomos superando physis, né? A norma que regula o uso da violência. Carl Schmitt, com a teoria da decisão na Constituição, faz uma singela inversão, né? O momento constitucional é o momento de fundação da autoridade política, ele é decisão, ele é violência e dane-se, é isso. Mas a teoria jurídica clássica, ela trabalha nessa inversão, nessa subordinação da física, da physis, da violência pura à convenção, à regra, à lei. Então, a desconstrução aplicada ao direito, ela não quer desconstruir a noção de justiça, nem a própria noção de direito. A desconstrução dentro do direito,
ela quer identificar o momento em que você, ao fazer essa inversão, nomos subordinado a physis, você deixou de olhar a violência física como um componente do direito e passou a ficar ofuscado só pelo nomos, só pela norma. A teoria da norma no século XIX e XX é isso, né? Se tem para pegar um conceito do Foucault, eu estou escrevendo no direito também agora e usando um pouco o conceito do Foucault de episteme, para explicar que a episteme jurídica do século XX, no século XIX é a teoria da norma, no século XX é a teoria da Constituição. Né? Qual é o nomos que tenta subordinar a violência pura e simples? Porque se for violência pura e simples, não é direito. Né? Eu organizei um livro muito bacana, chama Direito e Violência, do Christoph Menke, que é um professor de Frankfurt, que estuda Derrida, estuda Escola de Frankfurt e estuda Direito. Esse livro é bem legal, ele discute muito essas questões, recomendo aí para o pessoal do direito, dê uma olhadinha, chama Direito e Violência. Depois eu mando uns volumes pro Miro distribuir aí entre vocês. Né? Então, por que é importante e por que eu fiz o resgate da teoria da linguagem do Austin? Porque a força performativa, o ato de fala, ele funciona quando ele cria uma relação entre duas pessoas. Então, quando o Miro me chama para dar uma aula, eu digo sim, eu aceito o convite, confirmo, eu criei uma obrigação para mim. Né? O Miro conta comigo. Então, os três lados do ato de fala é o ato locucionário, que é o componente proposicional, você pode falar sobre Derrida em tal dia. O performativo eu quero que você fale. E o ilocucionário, o perlocucionário, que é o uptake, né, como o ouvinte reage a isso, eu aceito. Então, a força performativa da linguagem, ela sempre implica um apelo ao destinatário da mensagem. Então, a força do direito, ela tem sempre um apelo ao destinatário do direito, os usuários, a comunidade que vê. Então, ele tem sempre um componente de crença na autoridade. Por isso que chama força de lei, os fundamentos místicos da autoridade do direito. Né? Porque esse fundamento é um pouco místico, porque ele parte de uma percepção dos destinatários de que você acredita naquele enunciado linguístico como algo dotado de autoridade, como algo que deve ser obedecido. E é por isso que a desconstrução aplicada a esse parzinho nomos physis dentro do direito mostra que toda a fundamentação do direito ela é também uma não fundamentação. Por isso que toda tentativa de fundamentar definitivamente o direito reproduz na teoria jurídica o momento fundacional da metafísica de imobilizar o fundamento. Né? Sendo que não existe. Assim, esse deslocamento ele está presente em toda decisão de todo e qualquer juiz, de todo e qualquer tribunal. Cada decisão exarada apela para a nossa crença na autoridade da decisão. E uma questão sociológica que se coloca é quanto tempo a legitimidade e a autoridade do direito aguenta se mantendo dessa maneira. Se a gente lembrar, e o segundo texto desse texto Força de Lei, é a discussão com Walter Benjamin. O Benjamin tem um texto clássico que chama a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Né? Que o Benjamin vai dizer? Que a obra de arte ela tinha sempre uma aura, né? Algo que a tornava completamente única. Então, quando você estava diante de um quadro, a contemplação estética, a fruição daquela obra de arte implicava você perceber que aquilo era uma coisa única, feita de uma determinada maneira, com uma lógica interna própria, que era irreprodutível. Com não só a fotografia, mas com a possibilidade de imprimir, de impressão das telas, de ter tudo que a gente tem hoje, né, de fazer a visita virtual no Louvre e tudo mais, a obra de arte perdeu a aura, perdeu esse elemento espiritual que ela tinha. E ela não é mais objeto de contemplação, ela vira um objeto de consumo. Né? Não sei quantos de vocês
já pôde ir ao Louvre. Eu fui uma única vez na vida, há muitos anos, mas não consegui chegar perto da Mona Lisa, de tanto turista batendo foto incessantemente ali. E assim, você via as pessoas passando e batendo foto, passando e batendo foto. Você tinha, sei lá, algo em torno de 10 segundos para ver o quadro, porque era uma fila absurda, né? Isso não é uma fruição estética. Então, um pouco do que o Benjamin escreve, dessa dissolução, desse componente espiritual, dessa força que tem na obra de arte, o Derrida vê no direito. Quando você tem que ficar repetindo a decisão jurídica, você consome um pouco esse fundamento místico da autoridade, ou esse apelo à crença na autoridade, né? E é óbvio que no caso brasileiro a gente tem elementos anedóticos para isso, né? A prisão em segunda instância pelo STF, pode, não pode, pode, não pode. Decide de um jeito pelo plenário, e não saiu do jeito que a gente queria, decide de novo, e não saiu ainda, então não decide mais, vamos esperar mudar a composição. A gente força um pouco a mão no Brasil sobre o que são os fundamentos da autoridade do direito. Mas do Derrida o que a gente pode tirar é que toda decisão jurídica ela é aporética, porque ela é uma fundamentação apoiada nessa crença que, na verdade, ela não tem uma fundação tal como ela se apresenta, como uma concretização de justiça, né? Então, em linhas gerais, gente, só para fechar e a gente ter um pouco de debate, o que eu queria trazer para vocês é isso, assim, desconstrução não é um discurso diletante, não é um livre pensar descompromissado, não é vamos pôr abaixo tudo que está aí, Deus me livre, não é nada disso, vamos levar a sério tudo que está aí, ver quais são os limites, onde que a metafísica funciona fora do texto filosófico, ela funciona um pouco dentro do direito, funciona um pouco dentro da estrutura, da linguística estrutural, funciona na antropologia, funciona na psicologia. Vamos identificar aonde que tem um parzinho metafísico operando e que deixou de operar para converter numa hierarquia. Então vamos pensar a partir dessa hierarquia, desfazer nessa hierarquia com um aparato conceitual que é completamente diferente, que é différence, vestígio, espectro, para a gente poder reativar a promessa da metafísica, que é pensamento crítico. O que a metafísica prometeu entregar no iluminismo? Pensamento crítico. Onde que ela parou? Num certo sentido, Derrida é um herdeiro dessa tradição. É óbvio, né? Essa minha leitura é totalmente, imagina que seja, né? Não conheço tanto de como está o debate no Brasil aqui, mas imagino que seja minoritária, ou pelo menos não é o senso comum que você tem do Derrida, né? Mas ele está muito longe de ser descompromissado com a metafísica, ou de querer acabar com ela. Ele está levando ela mais a sério do que as pessoas conseguem ver. Porque ele leva a sério o projeto do pensamento crítico, vê aonde ele parou e tenta achar um instrumento conceitual que não é forjado nos pressupostos da metafísica para dar sequência ao projeto do pensamento crítico. Então, desconstrução, acho que é isso. A gente vê isso em diversos campos, acho que é uma tremenda agenda de pesquisa para a sociologia, para a filosofia, para a política, para o direito. Eu acho que vocês estão muito oportuno essa leitura de Derrida que vocês estão fazendo. Acho que era isso, Miro. Se vocês quiserem fazer comentários, críticas, perguntas. Não, obrigado, João, vários esclarecimentos. Eu queria dizer algo, só para talvez entender o nosso curso melhor, e colocar uma pergunta, na verdade são duas, talvez, sobre a metafísica e sobre a linguagem. Como entender essa desconstrução da metafísica se ela fica sempre implícita, no final das contas? Algumas leituras que tínhamos no curso até falam que Derrida reinventa a metafísica, conceito da justiça, da hospitalidade, do perdão. Então, cria um ambiente que a gente não questiona, no final das contas, um certo fundamento, um novo fundamentalismo, talvez, se a gente quer ridiculizar isso um pouco. Então, a metafísica, neste sentido, pode ser entendida, e eu entendi a sua perspectiva por aí, como uma leitura crítica, tipo Derrida está fazendo, no caso
da filosofia de Kant, uma leitura entre o transcendental e o empírico. Mas existe o topos do pensamento dele. O Derrida pensa tendo já o que determina o pensamento dele, no final das contas, o transcendental e o empírico, e se posicionar por aqui. Mas a gente não tem isso na própria história da filosofia. Quando Hegel aparece, ele não pensa entre o transcendental e o empírico. É uma ruptura. O especulativo não está dentro. Talvez, e é isso que a gente tenta de colocar nos cursos aqui na graduação e na pós, Hegel fica no mesmo modelo, vamos dizer assim, entre uma subjetividade que se desenvolve como política e o mundo, ok, mas não é uma metafísica crítica que o próprio Hegel está fazendo lendo Kant. Ainda Marx não entra agora entre o espiritual e o concreto. Hegel inspira Marx, mas uma ruptura. E a gente tentou, nesse sentido, entender Derrida pensando Heidegger. A destruição da metafísica, a palavra, mesmo sendo meio equilibrada, se eu posso dizer assim, em próprio Heidegger, ela é uma ruptura. Então, ela é uma ruptura com essa cultura da identidade. Claro, e a aluna do Heidegger, Hannah Arendt, vai dizer, a metafísica é a nossa cultura, a gente, talvez, é difícil sair da própria pele, eu não sei como se diz em português, em sério existe isso. Então a questão que aparece com Heidegger é essa confrontação com essa cultura identitária. E aqui não tem como se posicionar assim, harmonizando entre vários polos dessa leitura. Então, a gente tentou de entender Derrida neste ponto onde Heidegger não conseguiu uma leitura que se confronta com essa metafísica da identidade. Uma teoria da diferença anunciada que, no final das contas, não recria o ambiente da diferença e um outro horizonte, se posso dizer assim, onde a gente pode respirar melhor, então. Onde a gente não talvez fica preso numa outra identidade que eu experimentei na época do comunismo, na ex-Yugoslávia, que apareceu como uma crítica da metafísica, vamos dizer assim, anterior, mas se transformou numa outra metafísica. Então ainda dá para entender a possibilidade de uma crítica da metafísica. Isso é uma coisa. Isso volta, é uma ilustração também boa para as questões da linguagem. A gente discutiu bastante no passado e, no final das contas, eu cheguei assim. Está ouvindo? Estou, aí um pouquinho. Para discutir Habermas. Habermas está criticando, vamos dizer assim, algo que Derrida também vai questionar, uma certa primacia da semântica, Wittgenstein é um interlocutor, uma certa primacia do significado e o mundo em Wittgenstein aberto para a ciência e não para outras leituras. E Habermas inventa uma abertura pragmática e uma articulação da intersubjetividade que supera. Agora, Derrida não volta com uma metafísica crítica com um topos já articulado para pensar entre a pragmática e a semântica, para melhorar, talvez, ou questionar os dois conceitos. A gente colocou na pasta só uma leitura muito curta, um artigo do Derrida, onde ele fala sobre a impotência, para traduzir assim rápido, dos performativos, da pragmática. Então, ele abandona a semântica já nas leituras sobre a voz e as referências. Por exemplo, a escrita não recria essa semântica e também não recria uma pragmática, vamos dizer assim. Eu, no momento, aqui no curso, tentei de comparar essa parte, nem sei como chamar ela, porque não é a pragmática, é algo performativo, mas Derrida não cria a identidade deste performativo. Por isso, tentei de introduzir até a sua fala como uma questão, como pensar a linguagem do evento. É uma experiência paulina, como Derrida fala no livro A Universidade Incondicional. É o sim paulino, é uma abertura para algo que nunca talvez aconteceu, por isso se chama um evento.
O evento supera essa leitura metafísica. O evento não aparece como algo dentro de uma possível metafísica. E eu acho que talvez isso chega até as últimas consequências das discussões sobre Derrida, até a questão do direito que você mencionou, que a gente talvez pode concretizar pensando a relação entre a amnistia e a memória e perdão. A amnistia afirma uma política do esquecimento, esquecer em favor de uma convivência feliz futura da sociedade. Mas Derrida não está equilibrando entre as duas coisas. Então, isso mostra nas discussões sobre a apartheid, sobre Mandela e por aí vai. Então, como pensar o perdão, o impossível, e não tentar de se encaixar entre as duas leituras, neste caso, entre a amnistia e o perdão, talvez. Então, eu só queria... ok. Eu vi agora que temos mais perguntas, então, Antônio, Melissa, só para... Ok, eu acho que dá para acompanhar aqui, eles levantaram a mão, é assim. Obrigado, João. Não sei se o Bruno vai comentar o que o Miro falou, as questões que o Miro coloca antes. Assim, como você quiser, João. Não, comento junto, pode falar, Antônio e Melissa, daí eu comento. Exatamente. Pegar alguma coisa. É que talvez a minha questão não seja dentro desse contexto aí. Não, eu estou fazendo um trabalho também para o curso sobre Derrida e Deleuze. E me parece, você vê, tem uma diferença de 5 anos, Derrida é 5 anos mais novo que Deleuze, e eu não vejo assim na bibliografia, em tudo que eu procurei, não tem nenhuma referência para Deleuze, tem para Foucault, tem para Hume e tal, e tem muita coisa que me parece, por exemplo, você fala em texto máquina, você fala em diferença, né? Quer dizer, hoje você falou sobre Derrida, você fala em uma coisa mais de multiplicidade, fala de limite, fala de um texto que tem escrito, que tem as coisas, vamos dizer assim, que o autor não disse, mas que também pode ser dita, como você vê que Mil Platô, Deleuze começa falando essa concepção de livro, que um livro é uma intervenção que não é só o que se escreve, mas é o que se tem também, por que escrever, um devir do livro, vamos dizer assim. Né? E não tem, aí eu queria saber se eles são da mesma escola, são da França, tem 5 anos de diferença, são, é claro, vamos dizer assim, trajetórias super diferentes, mas tem tanta coisa em comum e não tem uma referência para Deleuze em Derrida. Isso me intrigou um pouco. Se você puder comentar, é isso. João, é o seguinte, eu estava... quando você fez a referência aí ao discurso filosófico da modernidade, eu fiquei pensando que o Habermas, ele também parte dos atos de fala e faz a crítica de uma filosofia da subjetividade buscando uma filosofia da intersubjetividade, né? E ele mostra todas as consequências dessa filosofia da subjetividade para o direito, que eu leio como uma tentativa de buscar um direito mais inclusivo através da teoria da filosofia da intersubjetividade. E o Derrida, assim, a gente, como você disse, o Habermas parece dizer que o Derrida joga a bacia com o bebê fora, né? A bacia de água com o bebê fora. Ele, ao não seguir a racionalidade, Mas a gente pode falar numa inclusividade ou numa intersubjetividade em Derrida? E outra coisa que eu pergunto é o seguinte, você falou de Luhmann também, né? Que você seguiu o caminho de Luhmann e agora se voltou para Derrida. Teubner parece que vê uma aproximação entre os dois, no sentido de descobrir um momento de racionalidade da aplicação da lei, né? Que ela que ela é muito menos cálculo do que a gente imagina, né? Que na verdade ela é muito mais irracionalidade. E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, João, por favor. Bom, vamos lá. Estava começando pela pergunta do Antônio, né? Eu acho que o Deleuze tem um programa de pesquisa um pouco próximo do Derrida, sabe? Eu acho que eles, por exemplo, não nessa parte dos 1000 platôs, mas se a gente pega, né, o diferença e repetição
e também o Lógica do Sentido, eles têm, eu acho que uma de pesquisa filosófica muito próxima. Então eu não sei se é uma questão. Acho que o Derrida, nessa leitura, como ele se volta e faz investidas contra o que ele identifica de metafísica, eu não sei, talvez ele não tenha encontrado isso no Deleuze, sabe? Aquele Lógica do Sentido dele, sentido como sendo sempre um argumento serial, uma cadeia. Eu acho que isso tem muita conexão com o jeito que o Derrida entende a produção de sentido, sabe? Então, não sei, não me estranha muito eles não dialogarem tanto, sabe? Por Melissa, então, antes de chegar primeiro as coisas do Miro, que estão mais frescas, né? De fato, Miro, essa é uma questão que a gente deve se colocar, né? Se o Derrida, na verdade, não recoloca a metafísica em outros termos, né? Eu tendo a concordar um pouco com essa leitura, né? Essa questão mesmo que eu mencionei para vocês, quando ele fala que o que permite o sentido é uma idealização mínima, né? Uma restância que fica aquela duração mínima da fala ou do sentido que permite a gente idealizar o sentido do ato performativo, não existe nada que garanta que essa idealização seja mínima. De fato, é uma opção pré-teórica dele também, na minha leitura, né? Então, eu concordo um pouco com você. Eu acho o evento um dos conceitos mais radicais que ele tem, né? Porque, a rigor, o evento ele é algo que não existe, né? Ele tem um antes e depois, que é artificial, né? Que é meio só deslocamento temporal que permite fazer isso. Curiosamente, é um dos principais conceitos do Luhmann de sistemas sociais. Nisso, eu acho que eles têm uma afinidade muito clara, né? Pegando um pouco da pergunta da Melissa, eu acho que aqui eles têm uma questão uma coisa bem próxima, né? Na parte política do Derrida, tem um livro dele sobre pragmatismo, em que ele mostra como que tem uma outra crítica que se faz muito, que é essa questão do discurso, né? Como se fosse algo flutuante pela sociedade, né? E ele depois de enfrentar essa crítica, ele relativiza um pouco, né, a noção de texto e fala que texto não é só aquele texto escrito que a gente está vendo, mas ele é vamos dizer, uma narrativa dominante maior, que para funcionar precisa que as instituições estejam reproduzindo, né, uma determinada imputação de sentido, uma determinada imputação de responsabilidade, né? Então, desconstruir nesse sentido também tem uma postura crítica, Miro. Eu acho que eu concordo com a sua leitura, né? Pelo que você apresentou, a desconstrução, no fim das contas, ela é muito mais tímida e fica sempre um pouco implícita. Ela é sei lá, alguém já fez esse estudo, ela é pouco usada pelo próprio Derrida, mas ela foi muito usada como rótulo, né? Então, eu não sei se é tão forte assim, né? Embora eu acho que tem um método de leitura muito produtivo de determinados autores. Essa questão, né, da anistia, memória e perdão, política do esquecimento, também é um dos aspectos que ele entrou, né? Também hospitalidade, essas outras visões que ele trouxe, outros conceitos que no fim ressoam muito metafísicos para a gente, né? Muito, pelo menos eu acho que esses conceitos do período tardio dele não são tão dúbios quanto os do primeiro período, né? Como Difference, como arquiescritura, como vestígio, o espectro, que são um pouco mais dúbios para funcionar entre polos, né? Essa anistia é um pouco isso, né? Aquilo que você esquece, mas não esquece, né? Você tem que lembrar para poder dizer que vai esquecer e passar por cima, né? Então, também vejo uma certa continuidade com essa outra, com essa linha de pensamento, né? E Melissa, sobre a questão do Luhmann, essa afinidade é médio, porque
O Luhmann, na minha leitura, ele constrói também uma metafísica da sociedade, sabe? De sistemas, e só o direito reproduz o direito, só a política reproduz a política. Ele de fato parece ter radicalizado a diferença na sociologia, mas tem 2 pontos que eu acho que ele não faz isso, que é, por exemplo, quando ele coloca esse componente meio teleológico, de que só o direito pode dizer o que é o direito, só a política pode dizer o que é a política, e meio que proíbe essa contaminação de um sistema pelo outro. E segundo, é que a sociedade surge para ele num momento de dupla contingência, então ele gera um momento fundacional da sociedade, ele repõe aquele problema do Parsons, que é um problema da sociologia herdado do contratualismo, como se a sociedade surgisse quando 2 índios se encontrassem na beira do rio e decidissem ali fazer a sociedade. A sociedade não tem esse momento fundacional, mas ele coloca isso, né? Ele expressamente coloca isso, né? Quanto a Habermas, se você quiser, eu não gosto muito de ficar fazendo propaganda, mas eu tenho um texto na Dados que fala um pouco, dialoga um pouco com isso que você falou, dá uma olhada, né? O que eu acho que é um problema de construção da teoria do Habermas é que ele... Qual que é o nome do artigo? Chama intersubjetividade ou solipsismo. Que ele diz? O Habermas, qual que é o problema de construção que eu vejo? Ele parte de uma questão institucional, baseada no texto escrito, que é a mudança estrutural da esfera pública, e chega numa teoria do direito, que também depende do texto escrito. O que ele faz no meio do caminho? Uma teoria do discurso apoiada na situação ideal de fala. E é uma situação ideal porque ela é desinstitucionalizada. Ela não... Só vale a força do melhor argumento, não tem tempo para acabar, todo mundo é livre para introduzir temas. Esses são os requisitos do Habermas. Então, ele radicaliza um pouco o aspecto idealista que está no Searle e no Austin. Tanto que ele chega a dizer que para a teoria do discurso dele funcionar, você precisa pressupor significados idênticos para quem está falando e quem está ouvindo. Que é justamente o que o Derrida diz que não tem nem para quem está falando. A identificação entre logos e foné, ela não é totalmente controlada nem por um dos falantes, que dirá pelo outro, né? Essa distância entre o que eu penso e o que eu falo, o que eu digo e o que o outro ouve, o que ele ouve e o que ele pensa, essa série de distâncias é que explicam por que os atos de fala podem não funcionar e por que atos de fala como mentira, ironia, podem funcionar, né? Essa distância. Então, o Habermas, até onde eu vejo, ele radicaliza o ponto do Searle, ele radicaliza a linha do Searle. Então, na minha leitura, a apropriação que ele faz do Austin é totalmente contrária ao do Derrida, né? E se o Derrida pode ser inclusivo ou não, eu acho que sim, principalmente na parte final, quando ele dialoga com o pragmatismo, em que ele mostra como discursos hegemônicos podem ser desconstruídos e isso passa por uma discussão da política, né, das instituições e tudo mais. Mas eu não acho que isso seja um compromisso dele com a inclusão, sabe? E é um pouco por isso que eu não sei se daria para você falar de intersubjetividade, porque eu não sei nem se dá para falar de subjetividade, sabe? Porque a subjetividade pressuporia essa identificação entre logos e foné, assim, eu sei o que eu estou falando, racionalmente. E a intersubjetividade do Habermas é como se fosse um espelho sem ruído na transmissão. Eu acho que isso não combinaria muito com o tipo de filosofia que o Derrida fez, sabe? Me parece ser coisa bastante diferente, sabe? Tá, obrigado. Obrigado, João. Alguma pergunta mais? Alguma sugestão? Algum comentário? Só para não esquecer uma coisa, manda para a gente o que você mencionou. Eu me lembro, pelo menos das 4 livros. Este seu trabalho na Alemanha, você mencionou no momento, mesmo sendo em alemão, manda, talvez vai ser lido então aqui por alguém. Outro trabalho é este seu livro, se eu entendi também, são que você editou sobre o trabalho do Menke. Mando. Também o trabalho deste paleontólogo francês que você mencionou no início. Eu mando. Ok, e tem um livro, esqueci os autores, mas é um livro sobre a hermenêutica e Derrida ou alguma coisa, não sei.
Ah, Você o Bertram, mencionou. eu mando. Ok. Eu te mando claro, o Bertram, o Leroy Graham, exatamente. o Menker, tá. E aí eu deixo a sugestão de leitura para vocês na literatura, que tem um livro do Laurent Binet, Sim. que chama Quem Matou Roland Barthes. Eu tenho, mas não coloquei esse livro do Gachet que você mencionou, mas se você tem em PDF ainda melhor para mandar. Tá bom. Muito obrigado de novo, você é sempre bem-vindo. A gente agora... Eu que agradeço, Miro, foi ótimo. Tudo de bom. E a gente tem algumas aulas mais, mas vamos procurar outros jeitos de talvez continuar com essa pesquisa. Perfeito. Muito obrigado, João. À disposição. Grande abraço. Obrigado, gente. Prazer. Tchau, João. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau.